Vamos então chamar uma procedure para alterar a quantidade aqui. Lá no meu public, aqui nós vamos criar uma variável chamar alterar quantidade. Ela vai receber um integer. E aqui em cima nós vamos criar uma procedure chamada alterar quantidade também. Aqui vamos tirar esse alterar daqui. Só quantidade, tá bom? Aqui alterar quantidade, ponto e vírgula, Ctrl Shift C. Aqui a gente vai falar que essa minha quantidade vai receber o que? Vai receber um input box, ou seja, uma caixa de diálogo. Só que eu preciso antes converter ela, str to int, para inteiro. Vamos lá, um input box. Aqui dentro desse input box, dentro desses parênteses, vamos abrir uma aspas simples, alterar quantidade. QTD. Alterar quantidade. Vamos fechar essa aspas aqui. Depois dessa aspas, vamos dar mais uma vírgula, mais uma aspas, abre e fecha aspas. Aqui dentro dessas duas aspas, vamos escrever digite a quantidade, a quantidade, ou a QTD. Digite a quantidade. Vamos dar depois do aspas mais uma vírgula, para ele me pegar mais um valor. Eu vou dar um valor inicial de 1, já vai ter o 1. Vamos fechar aqui com ponto e vírgula. Meu edit quantidade, edit quantidade, ponto text, vai receber o que? Vai receber um int to str quantidade, dentro do parênteses, a variável quantidade. Onde nós vamos chamar isso daqui? Nós vamos chamar lá no evento onCanDo do formulário. Deixa eu dar um F12 aqui no evento onCanDo. Aqui, se a key que eu pressionar for F2, ele me chama uma nova venda. Se não, aqui vamos apagar esse ponto e vírgula aqui. Vamos dar um else aqui, mais um begin, um end, e vamos chamar a procedure alterar quantidade. Ponto e vírgula, vamos fechar esse daqui, vamos testar esse daqui. Note que se eu apertar a tecla F5, ele já me chama para alterar a quantidade. Pegou o valor 1 lá que a gente colocou, só que eu não tenho nenhuma venda iniciada ainda. Vamos fechar isso tudo aqui. Olha só, Alt F4, ele está me pegando a procedure com qualquer tecla que eu apertar. Vamos corrigir isso daqui agora, porque aqui, depois desse else aqui, depois desse begin, aliás, eu preciso, se a key que eu pressionar for igual a bk underline F5, que é o que vai chamar a procedure, eu quero que ele faça o que? Vamos fazer mais uma pergunta aqui para ele. Se, como ele está chamando sem eu iniciar nenhuma venda, então eu vou perguntar para ele se o meu edit código de barras, ponto, o enable dele for igual
a false, ou seja, eu não tenho uma venda lá. Então, o que ele me faz? Ele me dá uma mensagem, um show message. Abre aspas aqui sempre, inicie uma venda antes. Vamos tirar esse ponto e vírgula daqui. Vamos dar mais um else. Aí sim eu vou dar um begin. E chamo o alterar quantidade. Vamos fechar com mais um end aqui. Vamos rodar esse daqui. Se eu tentar alterar a quantidade agora, eu não tenho nenhuma venda iniciada. Inicie uma venda antes e não me chama o input box. Se eu der um F2, agora sim eu tenho uma venda iniciada. Eu posso dar um F5. Vou digitar 10 de quantidade. Ok, ele me pegou aqui. Vou digitar o código 20. Vamos ver lá no meu IB Expert se ele me tirou do código 1020. É para ter 90. Aliás, o 20 ficou 90. Perfeito. Está alterando a quantidade normalmente. Vamos dar de volta um código 20. Note que ele me mantém aqui a quantidade de 10. Eu quero que quando eu chame o alterar quantidade e digite uma quantidade aqui, quando depois que eu digitar o código, ele já me volte para 1 aqui de novo, na próxima videoaula.